buscou-me com ternura, Jesus, o bom pastor. Achou-me na miséria, salvou-me com amor. No céu cantaram de alegria os anjos, sim, em harmonia. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Ferido, abandonado, Jesus me socorreu. Segredou a gente, de agora em diante és meu. Tão meiga voz jamais ouvi, prazer maior jamais senti. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Jesus mostrou-me as chagas que em meu lugar sofreu. Coroa mais de espinhos a cruz que padeceu. Que poderia em mim achar pra tais afrontas suportar? Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Minha alma embevecida, seu rosto a contemplar, recorda as muitas bênçãos do seu amor sem par. Louvor e glória, adoração, tributa-lhe meu coração. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Enquanto as horas passam, eu tenho gozo e paz, e aguardo meu bom mestre, que tão feliz me faz. Jesus a mim virá buscar, e então pra sempre irei gozar. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero agradecer-te no nome de Jesus Cristo por estar com o Senhor, na casa do Senhor, com o povo do Senhor, aprendendo mais da tua palavra, necessitando, Senhor Deus, do teu auxílio, da tua direção, da tua misericórdia, do teu favor e do teu perdão. Precisamos de ti. Sem ti nada somos, sem ti nada podemos fazer. Auxilia-nos, ó Deus. Dá-nos da tua bênção, que possamos encontrar no Senhor o conhecimento que vem do alto e possamos guardar a sua palavra no nosso coração para não pecarmos contra ti. Eu oro no nome de Jesus. Amém. E no número 53 do cantor cristão.
filhos de Sião, honrai o Rei dos Reis, louvores altos lhe cantai, louvores altos lhe cantai. Guardai as santas leis, guardai as santas leis. Sião é a nossa santa e gloriosa cidade, também perene morada dos crentes em nosso Jesus. Os que do mundo são, a Deus não dão louvor, mas filhos do celeste Rei, mas filhos do celeste Rei, louvai ao Salvador, louvai ao Salvador. Sião é a nossa santa e gloriosa cidade, também perene morada dos crentes em nosso Jesus. Dos montes de Sião provém delícias tais, que de prazer nos enchem mais, que de prazer nos enchem mais. Que gozo te reais, que gozo te reais. Sião é a nossa santa e gloriosa cidade, também perene morada dos crentes em nosso Jesus. Venham louvar os que seus filhos são, e se ergam já a demandar, e se ergam já a demandar as plagas de Sião, as plagas de Sião. Sião é a nossa santa e gloriosa cidade, também perene morada dos crentes em nosso Jesus. Os irmãos podem se assentar. Oh, amados do Senhor, é um privilégio estarmos com Deus, na casa de Deus, com o povo de Deus, estudando a palavra de Deus e louvando e exaltando o seu santo e glorioso nome. Nós estamos hoje na 30ª mensagem da série Crescimento Espiritual. E hoje nós estaremos no subtema Rompendo Limites para com Deus. Você não ouviu errado, não. Rompendo limites para com Deus. É necessário que a gente que se aproxima de Deus, a gente vai rompendo os nossos limites. Os limites que nos impedem de nos aproximarmos de Deus são estabelecidos em nós, no nosso conceito, no nosso conhecimento, na nossa curta duração de vida, daquilo que aprendemos, daquilo que vivenciamos, daquilo que sentimos, daquilo que cremos e da forma como fazemos todas estas aplicações de vida naquilo que tange na aproximação do Senhor. Então, às vezes, irmãos, é necessário rompermos com diversas coisas ou conceitos ou fé, porque às vezes a nossa fé ela é embasada ou firmada em cima de conceitos humanos. E o texto áureo que nós temos usado
para esta série de mensagens cujo tema principal é crescimento espiritual, está em Efésios, capítulo 4, 14 e 15, que está escrito assim: para que não mais sejamos como meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens fraudulentos. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, Senhor. Conceitos, crenças, achismos, ideologias, filosofias, costumes diferem em número e grau daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, e de que muitos são chamados, mas como quem escolhe é o Senhor, que sabe de todas as coisas, que conhece todas as coisas, sabe, Senhor Deus, quais são os seus. E nós vamos prosseguindo para o alvo que é Cristo, buscando, Senhor Deus, o nosso conhecimento por meio da fé na sua palavra, que é santa, que é eterna, que é inerrável, que não erra, uma palavra de verdade, e verdade absoluta, porque Jesus é a verdade e Ele nos ensina. E, Senhor Deus, e esse ensino não é meramente intelectual, do conhecimento humano, mas ele é espiritual, porque ele engloba corpo, alma e espírito juntas e medulas. Então é algo completo no homem, que vem por completo de Deus, por amor, por graça e por divina misericórdia que vem do Senhor. Então a nossa fé está firmada no Senhor, por intermédio do conhecimento da tua palavra, que é revelação do Senhor para nós. Tenha de nós misericórdia, Senhor. Eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém. Amados de Jesus Cristo, os planos de Deus superam os nossos sonhos. Quero vos dizer que sonhar faz parte do viver. Quem não sonha, não vive. Então, viva sonhando. Mas eu posso dizer para vocês, sonharem os sonhos de Deus, que Deus tem para você. E aí eu quero que você esteja vendo Provérbios, capítulo 16, versículo 3. Em algumas versões está escrito: confie no Senhor. Em outras versões está escrito: consagre ao Senhor todas as tuas obras, e os teus planos serão bem-sucedidos. Se nós formos lá no Salmo 1, ele está nos dando uma certeza absoluta de que tudo quanto fizermos, prosperaremos. Não são assim os ímpios, mas nós que somos comprados com o precioso sangue de Jesus Cristo, lavado neste precioso sangue de Jesus Cristo, cuja a nossa filiação em Cristo, por intermédio da fé, por meio da graça, nos concedeu a salvação. Não foi ato meritório nosso como as obras, não como a lei, mas pela graça, favor e merecido, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie.
amados de Jesus Cristo, é por isso que nós temos que romper os limites para com Deus. É sairmos desse encrisolamento que estamos encapsulados, presos em atos, em costumes e em tradições humanas. Então, amados de Jesus Cristo, Deus é Deus. E importa que todos os que o adorem em espírito e em verdade. É o conhecimento de Deus. Coloca para mim aí Salmos 37, de 3 a 5, Alex, por favor. Salmos 37, de 3 a 5. Olha só. Confia no Senhor e pratica o bem. Você precisa confiar, e essa confiança é total, irrestrita e absoluta. É por inteiro. Assim habitarás em paz na terra e te nutrirás com fé. Fé é alimento para a alma. Mas a fé, ela vem de Deus. E a fé alimenta a alma. Deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Deleitar-se, estar em Deus gostosamente, ter prazer na lei do Senhor, meditar na lei do Senhor dia e noite. Deleita-te na palavra. Examine a palavra, medite na palavra, creia em Deus, o Deus da palavra, o Logos, a verdade absoluta. E Ele fará você alcançar, romper. E em muito breve, depois da leitura deste versículo 5, que eu creio que é a maior complexidade das dificuldades obtidas ou vividas por nós, terráqueos, humanos, pecadores, embora remidos, mas pecadores, porque em pecado me concebeu o meu pai e minha mãe, é a entrega. Essa não é entrega qualquer, tá? Eu, quando era moço, eu entreguei o meu coração para uma loira. Entreguei meu coração para ela. A parte do Eros, do meu amor Eros, foi entregue a essa loira. Que continua loira até hoje, ela não fica com cabelo branco de jeito nenhum. Não sei por quê. Mas essa entrega aqui é uma entrega total. Porque quando eu entreguei o meu coração para ela, meu coração pertencia a outra mulher. Você sabia disso? Estou confessando hoje publicamente. A dona Isabel. Era uma outra mulher lá da minha vida. Então, o amor que eu tinha para você não superava o amor que eu tinha pela outra. E não supera, porque amor de mãe é o maior de todos os amores humanos, né? Então, agora, eu também amo a Deus. Então, um só coração, com amor pela namorada, amor pela mãe, amor por Deus, amor pelo próximo, amor pela nação, amor pela casa, amor pelo carro. Então vai se estendendo. Então há vários tipos de amor. Um é o ágape, o outro é filos e o outro é eros. São 3 tipos de amor. Mas esta entrega aqui é uma entrega total. Quando industrial, visitava muitas empresas e tinha contato com os peões das empresas de construção, que eram lajes pré-fabricadas. O segmento de vigas, colunas,
sapatas, que também era peão, que eram os amarradores. Mas também tinha contato com engenheiros, com técnicos e com pessoas de todos os níveis, porque a nossa gama de equipamentos abrangia a todos. Então, aqui em Santana do Parnaíba, tinha um cliente em uma fábrica de lilagem, que o operador das máquinas era um evangélico neopentecostal. E eu falei para ele, numa das conversas que nós tínhamos, e eram acaloradas, porque eu, tradicionalmente, bíblico, então, batista tradicional, e aí eu falei para ele, assim, com muito amor, com muito respeito, disse para ele o que Deus disse aos homens: filho meu, dá-me o teu coração. Eu criei um inimigo dentro da Lages Casten, aqui em Santana de Parnaíba. E ele disse: o senhor está enganado, Deus não é açougueiro, Deus não quer o coração de ninguém. Eu disse: coração, Deus está escrito, tá lá na Bíblia, está amarrado não, filho, vai ler. Coração, o entendimento de coração, que foi chegando ao conhecimento do homem, foi que antes do coração amavam com o fígado. O meu fígado se apaixonou pela Ludmila, porque achavam que a fonte do sentimento era hepática, era visceral. Achavam também que era coração, mas aqui é mente. Romanos 12, 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, razão, mente. Então, quando está falando de coração, está falando de sentimento, de inteligência. Então é necessário nós compreendermos o que está escrito. Deus é Deus. Não é nem o arquiteto do universo e nem açougueiro. Deus é Deus. E ele disse: eu sou. E amados de Jesus Cristo, os planos de Deus superam os nossos em número, gênero e grau. Por isso que nós temos que romper os limites. Eu não disse para vocês que eu chegaria. Então, quando nós começamos a leitura da palavra de Deus em Provérbios 16, 3, que diz: confie, consagre ao Senhor todas as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. O que é consagrar? Aí nós vamos entender que consagrar é investir-se de caráter ou funções sagradas. É um investimento que você faz na sua vida. É um investimento que você faz no seu ser. Isso é para você. É de Deus para você. Quando você investe na palavra, no conhecimento, você tem uma nova vida. Você é uma nova criatura. Então o seu caráter é mudado, é transformado. Sai da condição de mero vivente carnal para um ser vivente espiritual, porque as coisas de Deus são espirituais. Em João 4:24 diz: Deus é espírito. Está com letra maiúscula, porque espírito em letra minúscula é de homem. E importa que todos os que o adorem, aí vem o espírito em letra minúscula, o adorem em espírito e em verdade. Então é consagrar, é investir, investir-se de caráter de Deus, até que a pessoa possa ver Jesus em nós. Não olhar para essa questão que antes tratávamos aqui. Ninguém é feio. Isso é estereótipo. Cada um tem uma forma, não somos iguais. Somos semelhantes, somos parecidos. Então tem uns que gostam mais do zóio, outros gostam mais da ramela. Então essas questões
são de fisionomias, forma física. Mas aqui está falando de algo interno, que é real, porém abstrato, mas que se sente. Não é palpável, mas se sente. Assim como o que separa eu e de você, que abrange a todos, que é o oxigênio. Nós estamos dentro de um lugar imerso de oxigênio. Invisível, mas é real. Deus está aqui. Ele disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Você está vendo Deus? Mas estou sentindo a presença dele. Você está vendo o ar? Mas eu vejo ele, hein? Isso aqui é alguma coisa importante, amados de Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 10, de 13 a 16. Nós, porém, não nos orgulharemos além do limite adequado, mas limitaremos o nosso gloriar ao âmbito da ação que Deus mesmo nos confiou, o qual vos alcança, inclusive. Com certeza, não estamos indo longe demais em nosso orgulho, como se não tivéssemos chegado até vós. Porquanto vós vos alcançamos com o Evangelho de Cristo. E da mesma forma, não caminharemos além de nossos limites, orgulhando-nos de trabalhos que outros realizaram. Pelo contrário, nossa esperança é que à medida que for desenvolvendo a fé que habita em vós, semelhantemente, o nosso ministério se estabeleça ainda em vosso meio. O amados de Jesus Cristo, um exemplo de romper limites para com Deus. O que Paulo está fazendo aí não é se orgulhando, mas é rompendo os limites. Eu lia hoje, agora à tarde, acerca da igreja. Como a igreja faz. Lá em Atos, fala acerca de quem escolhe para quê. Nós somos uma igreja. Aqui dentro da igreja, Deus levanta aquele que quer, para a obra que ele quer, onde quer que ele queira. Aqui a classificação, amados de Jesus Cristo, não é por tempo de igreja. Aqui, o levantar para a igreja não depende da empatia que você tem. O levantar de Deus para a igreja tem na escolha do Espírito Santo. Pode ser que você esteja 25 anos dentro da igreja e nunca vai ser levantado para. E pode ser que você seja um recém-chegado na igreja e Deus te levanta. Deus não vai estar indo à frente de ninguém e nem colocando ninguém de castigo, porque é dele a obra. Nós estamos aqui na igreja desde o seu nascedouro, ou antes dele. Mas quem levanta é Deus. Quando nós lemos em Atos 13, nós vemos que o Espírito Santo falou com a liderança da igreja para separar Paulo, que era Saulo, e Barnabé. Paulo recém-chegado, antes perseguidor do evangelho. Mas Barnabé não. Ele era o homem das consolações. Ele era bom, ele era piedoso. E aí, se
juntam duas pessoas que não se juntaram por vontade de homem, mas por vontade de Deus. Quem escolhe é Deus. Quem levanta é Deus. Quem determina é Deus. Então Deus fala com a liderança. Não é assim, o Espírito Santo falou comigo, a partir de hoje eu vou fazer isso. Isso não existe. Isso é coisa do homem. O Espírito Santo, liderança da igreja. Separai-me, Paulo e Barnabé, para uma obra que eu tenho para eles. Quem sou eu para dizer? Não, mas Saulo fez isso. Mas, embora ele seja piedoso, ele é meio esquentadinho. Ele de vez em quando ele encrenca. E vai ter lá na frente, por causa de João Marcos, aquele que disse que era menino enquanto Jesus estava sendo crucificado, que ouviu e escreveu aquele livro, era muito novo. E aí Saulo disse não. E se separaram. Mas Deus separou a Saulo. Deus levantou a Saulo. E Deus levantou a Barnabé. Aqui na igreja, o que o Espírito diz é o que é feito. Não é pelo dinheiro que você tem, não é pela capacidade intelectiva que você tem, mas é Deus que levanta a hora que Ele quer. Então, aproximem-se do pastor, da educadora religiosa da igreja. Agora, ambos já serviam, já trabalhavam. Deus não separa ninguém que não trabalha. Porque quem não trabalha, dá trabalho. Então, amados de Jesus Cristo, quando nós vemos aqui o exemplo de romper limites para com Deus, é colocar em nós uma visão clara ou de toda a promessa de Deus para a minha vida, de toda a promessa de Deus para a sua vida, de toda a promessa de Deus para a nossa vida, e se projetar no futuro e ver a promessa cumprida, sem pular etapas, conquistando dia a dia o que você enxergar por meio da fé. Então, amados de Jesus Cristo, o que é romper? É consagrar, é investir-se. O que é esse exemplo de romper limites para com Deus? Lá em Hebreus 11, 1 e 2. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, o que é a fé? É eu me projetando lá na frente e vendo, eu já realizando os sonhos de Deus que são maiores do que os meus sonhos. Eu não estava aqui. Mas quando eu cheguei aqui, eu vi o que está aqui. E a primeira coisa, quando eu botei o pé dentro desse terreno aqui, quando procurávamos uma casa para nós morarmos e guardarmos o nosso material mecânica, torno, plana, fresa, e terra, e solda, e um monte de coisas. Aqui tinha um lugar que dava para guardar as coisas. E quando nós colocamos o pé aqui dentro, Deus falou para mim, aqui vai ser a minha casa. E quando eu entrei aqui dentro, em um sábado pela manhã, com o sol quente, subi aquela escada, quase batendo o nariz, não é porque eu tenho o nariz grande, não, é porque a escada é muito íngreme. E eu subi aqui, aonde está o batistério. Botei o pé em uma mureta, eu vi o que está aqui. Então, aquilo que está aqui, eu vi quando eu pus o pé aqui. Então, eu projetei, eu vi lá na frente, mas eu não pulei etapas. Uma coisa de cada vez. Conquistas diárias. Na renúncia do homem. Na fé em Deus, por conquistas. Então, Deus nos chama para irmos além do que é confortável. Não é o que nós vivemos aqui, dona Mila? Não é o que nós experimentamos aqui?
A nossa maneira de vida anteriormente era uma e depois passou a ser outra, contentando com o que tínhamos e ainda nos contentamos com o que temos. Então Deus, Ele nos chamou para irmos além do que é confortável, para enfrentarmos no dia a dia novos desafios. Como? Buscando oportunidades de crescimento. A carreira cristã é uma constante busca de oportunidade para crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O primeiro passo para romper é consagrando-se e estarmos buscando oportunidades em Deus de crescimento no conhecimento dele. E isso aí, amados de Jesus Cristo, em segundo lugar, nos faz aprender até com os nossos próprios erros. E eu quero dizer para todos os crentes, a vida cristã, a carreira cristã não é feita só de acertos. Nós erramos. Às vezes nós somos convictos de que estamos certos, mas Deus disse, você está errado. Mas aquilo que fizemos de errado serviu-nos de lição para não errarmos outras vezes. Davi errou. Davi pecou. Abraão errou. Abraão pecou. Mas serviu de aprendizado. Então, amados de Jesus Cristo, o que fica para mim é buscar no conhecimento pela palavra, expandir novos horizontes pela fé em Deus. Romper é projetar-se é ir além, é se ver lá. Você já se viu alguma vez com Deus eternamente no céu? Já se viu? Você deve criar essa projeção lá na sua mente. Porque há uma promessa de estarmos com Ele. Como será aquele dia? Como será aquela eternidade? Projete-se. Rompa. Pastor, o senhor está viajando. O senhor fumou aquele cigarrinho? Não, eu não fumei. Eu hoje estive com o Jefferson em um lugar. Falei lá o negócio lá, o cara é aquele cigarrinho, né? Vai, fuma, filho, fuma dele. Rompendo de dificuldades. Olha só. Diferente dos espias, tem um personagem que está ali e que projeta lá na frente, naquela terra prometida que mana leite e mel. Tem um elemento lá que depois que Moisés morre, ele faz com que o povo entre na terra. E ele, pela fé, e o nome dele é Josué, supera todos os espias que viram de uma outra forma. Ontem nós falávamos lá na casa de Filemon, em 1 Samuel 17:45, no encontro de vida e morte de dois seres e de duas nações. O triunfo de uma nação e a perca da outra nação. O triunfo de um homem e a derrota de outro. Então, amados de Jesus Cristo, Davi derrubou uma parede chamada Golias com uma única pedra, que é a pedra da fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E onde nós trabalhamos, e depois nós chegamos em casa, nossa conversa ainda foi longe em cima desses 5 fundamentos que está dentro do Casa de Filemon: oração, observação, correlação, interpretação e aplicação. As 5 pedras que Davi pegou para vencer. Ele derrubou. Então, ele, quando foi buscar as pedrinhas lá no rio,
Ele sabia quais as pedrinhas ia usar, a distância que ele ficaria, como ele venceria. Ele se projetou na batalha antes de guerrear. Se projete, rompa, saia. Vai se ver lá. Tem muita pessoa aqui que luta para ser rico, né? Corre atrás e tá. Vai se ver lá rico, como é você que nunca teve dinheiro, a hora que chegar dinheiro na sua mão. Eu já tive. É uma porcaria. Tu não sabe o que faz. É tanto dinheiro, é tudo tão barato. Tudo é mixaria. É merreca. Se projete. Como que eu vou me comportar quando eu chegar lá? E vai se preparando. E vai perguntando para Deus. Deus, essa minha visão, ela está dentro daquilo que o Senhor aprova. Essa conquista minha, eu vou continuar servindo, amando, honrando, louvando e exaltando o seu nome, ou eu vou achar que eu conquistei porque eu sou bom? Então vai se projetando lá na frente, rompendo, indo lá no lugar. 17:45, Alex, de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 17, versículo: Contudo, Davi retrucou ao filisteu: Tu vens contra mim com espada, lança e escudo pontiagudo. Eu, no entanto, venho a ti em nome de Deus, o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que desafiaste. Eu venho em nome de Deus. Conquista. Ele veio na força dele. E Davi veio lá na sua fraqueza de 16 anos de idade, mais experimentado, com coragem, não vestiu a vestimenta de ninguém. É do jeito que estava no campo, venceu, derrotou, projetou-se. Eu não vou para uma batalha sem antes me preparar para ela. Eu não vou conquistar sem antes me preparar para a conquista. Eu não vou me santificar simplesmente por me santificar. Eu vou me santificar para experimentar mais do poder, da graça, da misericórdia, do perdão e do favor de Deus. Vou ser um vaso nas mãos de Deus, vou ser usado por Deus, vou ser vaso de honra, vou pregar o evangelho, vou viver o evangelho e vou viver do evangelho. Vou ser sustentado por Deus. Como que eu me comporto nas decisões, nos projetos, nos propósitos? Como? Então nós estamos falando de romper. Abraão viu sua idade como limite humano, mas a sua fé trouxe descendência. Gênesis 17:1, Alex. 99 anos de idade. Quando Abraão completou 99 anos, o Senhor lhe apareceu e declarou: Eu sou El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser íntegro. Não tem limites, não tem idade. Por que Deus não chegou em Abraão quando ele tinha 20 anos? Porque não chegou quando tinha 30? Porque a promessa de Deus se cumpriu quando ele tinha 100 anos de idade. Às vezes você quer fazer alguma coisa, às vezes você tem algum sonho, e você quer que o seu sonho seja maior do que os planos que Deus tem para a sua vida. Você projetou uma vida em cima do eu. Tudo que você fizer para Deus se projeta nos planos que Deus tem para você, que Ele te criou para o louvor da glória dele. Eu acho que assim, eu vou fazer assim. Você vai dar murro em ponta de faca. Deus separou a Saulo e a Barnabé. Como é que Deus vai separar um cara que matava? Consentiu na morte de Estevão. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. E os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Mas eu acho que ele deveria ter escolhido outra pessoa melhor do que Saulo. Mas quem escolhe é Deus. Quem separa é Deus.
Deus não levanta ninguém sem que o líder tenha conhecimento. Ah, tem um homem de Deus aqui na igreja, a gente vai levantar ele. Pode fazer o que você quiser. Não vai dar certo. Quando Deus separa, porque Deus conhece. Deus conhece o coração. Amados de Jesus Cristo, 1 Coríntios 9, 27. Isso é uma projeção de romper, de consagrar. Mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo venha a ser reprovado. Amados de Jesus Cristo, isso é uma projeção. Isso aí é o bem que quero, não faço. O mal que não quero, isso faço. Eu já estou me autoflagelando pela decisão humana, reprovando o meu pensamento, o meu sentimento. Então eu vou querendo me projetar para o que Deus quer de mim, para mim e através de mim. Coloque-se na presença dele, projete-se no corpo, na condição, na situação em que Deus planejou para você. Quais são os planos de Deus para a sua vida? Se Deus te separasse hoje para fazer uma obra, vamos dizer que vai ser lá em Jacupiranga, o que aconteceria lá? Qual é o resultado que vai ter lá? Isso se coloca no antes. Porque Deus traça a rota. Nós somos aquilo que Deus traçou. Nós estamos vivendo os planos de Deus, separados por Deus. E quando você é separado, amado, deixa eu dizer uma coisa para você. E eu fui para um exame de ordem, da Ordem dos Pastores Batistas Brasileiros, sabendo que eu ia ser reprovado no exame. Eu podia fazer o que eu quisesse. Estava em um show de Aline Barros e Nelson Ned, em um sábado à noite. Tinha terminado o seminário 2 dias antes. O meu pastor zombava de mim, dizendo que eu ia passar no exame no dia da mentira. 1º de abril, dia da mentira. Então marcou o meu exame para o dia da mentira. Mas no dia anterior, com grande febre e um caminho de infecção subindo pela minha perna, e meu filho insistindo comigo para ir no SAMEB para ser medicado, porque já havia passado uma noite inteira acordado, tomando banho e com muita febre. Eu estava no dia 1º de abril lá no Boulevard, assistindo Nelson Ned e Aline Barros, quando ela começou. Isso foi em 2000. 1º de abril de 2000. Alguém que estudava na Faculdade Teológica Batista de Osasco e adjacências disse para mim: Serjão, amanhã vão te reprovar no exame. Serjão, amanhã vão te reprovar no exame. E o professor dele era nosso pastor. Estaria como presidente da mesa. E eu não esqueço nada.
não tenho rancor, mas não tenho amnésia. E eu fui para o exame e eu entreguei a minha carne para eles. E eles se deleitaram em cima da minha carne. E eu fui reprovado com 9,8. E aí, para matar de vez, marcaram o exame para 30 dias, para exterminar, para acabar. E eu passei com louvor. Porque agindo Deus, quem impedirá? Eu tinha sonhos para, eu projetava para, lutei para, me preparei para. Estou aqui há 26 anos. Essas questões são muito importantes. Porque quando Deus separa alguém, o homem pode fazer o que quiser, que ele não consegue. Quando Deus escolhe alguém, ele mesmo faz. A Ludmila estudava lá. Queria desistir do curso de educação religiosa, porque esse mesmo pastor, em sala de aula, perturbava ela o tempo inteirinho. Tentou impedir que ficássemos aqui. Fez de tudo. Mas Deus separou. Então, amados de Jesus Cristo, é com trabalho, é com luta e é com sofrimento. Então, saiba de uma coisa, os sonhos que Deus tem para a sua vida é maior dos sonhos que você tem para ela. Então, pergunta para Ele o que o Senhor tem para mim. Porque assim você não perde tempo. Porque às vezes você se projeta, se acha que é e vai querendo aquilo e vai ficando uma obsessão. E pode ser que isso seja até a causa de você se afastar do Evangelho. Porque você precisa saber o que é que Deus tem preparado para você. Aqui da igreja, levanta quem Deus quer. Não é quem o pastor quer. Então, você que está chegando lá na igreja, venham para frente. Isso aqui fala muito, tá? Isso aqui fala muito. O lugar onde você se assenta, ele fala o que você quer. Quem fica lá atrás está mais próximo da saída do que do altar. Quando o pastor fala assim, vem para frente, é convidando você para se apresentar e dizer para Deus, estou aqui, usa-me a mim. Isso é muito importante, tá? E se aproxime do pastor. Do pastor. O pastor dessa igreja é esse homem aqui. Não vai pelo que os outros falam. Vai pelo que Deus diz. Isso é muito importante, tá? Ninguém barra ninguém. Ah, você chegou agora, eu estou aqui há tanto tempo. Deus separou, pelo Espírito Santo de Deus, a Saulo e a Barnabé. E nos separou, né? Largamos tudo, né? Tem um alto preço, mas a gente sempre se coloca lá. Nós estamos lá em Jacupiranga. Lá é uma igreja. Tem desafios maiores do que nós enfrentamos aqui. Mas lá tem uma igreja. Mas ela não existe. É aquilo que falamos aqui quando nós estávamos na segunda Santa Convocação. Aqui vai ser uma igreja muito grande. Nós estávamos lá embaixo. O rato passava. Aí os irmãos davam gritos, o nego achava que a gente era pentecostal. Não era, não. Era rato que passava no pé das irmãs. Era um sapateado louco ali embaixo. É. E aí, eu disse aqui vai ser uma grande igreja. Aí tinha uma irmã aqui que a Inês lembra dela, a Genúzia. Pastor, é grande igreja. E ali vai ser uma grande avenida. É uma grande igreja que serve um grande Deus. E ali é uma grande avenida. Mostra. Deus revela. Isso é importante. Tenham todos vocês uma boa noite. Que Deus abençoe vocês. Estamos 24 horas no ar com a rádio
www.radio7bpc.com. Visita na nossa rádio web. Você também pode nos visitar na @7ibpc no YouTube. Pode ver a página Pastor Sérgio Salvádio, a página da Igreja Batista em Parque dos Camargos, Igreja Batista em Parque dos Camargos, e também a página Sérgio Salvádio. Sempre tem uma mensagem de amor, de graça, de perdão, de misericórdia, de libertação e de cura. Deus abençoe você no nome de Jesus.